Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, professor Fred Cortes, para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa figura aqui, ó. Tu conhece ele? É considerado o padroeiro dos narcotraficantes, mais conhecido como Jesus Malverde. Vamos juntos? Obrigado por vocês estarem presentes aqui, né? Queria deixar esse agradecimento aí, todo o carinho por todas as curtidas e compartilhamentos que vocês têm feito. Muito obrigado mesmo, importante pra caramba pra gente, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa figura que é uma figura muito polêmica, né? Por alguns, inclusive, considerado uma lenda, né? Outros afirmam a existência dessa figura como um personagem histórico ligado à pobreza e à exploração do campo em regiões do México, tá? E outros o identificam como o padroeiro dos narcotraficantes, Jesus Juárez de Mazo, né? Mais conhecido como Jesus Malverde, né? Por que Malverde? Como ele atuava em regiões de floresta, ele passou a ser conhecido, ele recebeu o apelido de El Malverde, daí a denominação Jesus Malverde, tá? Nasceu numa região muito pobre de Sinaloa, no México, né? No ano de 1870, então teve uma infância muito pobre, ligada à exploração por parte dos proprietários de terras sobre os camponeses, né? Viveu na pobreza mesmo na infância, né? E chegou a desafiar um proprietário de terras local, que mandou que ele fosse executado. Entretanto, né, ele acaba não morrendo, ele é resgatado, o corpo dele recebe alguns tiros, ele é jogado no rio e o corpo é resgatado por pescadores que cuidam dele. A partir daí, ele se transforma no que a gente chama de bandoleiro, né? Que eram bandidos, ele junto com um grupo dele, que passavam a percorrer as cidades do interior do território mexicano, principalmente nas regiões próximas a Sinaloa, atacando as fazendas. Pois bem, por que ele ficou muito conhecido e ele acabou se transformando numa espécie de um santo padroeiro dos narcotraficantes? Porque parte da riqueza que ele conseguia, né, ou seja, uma parcela daquilo que ele conseguia através desses ataques, ele repartia com a população. Então, a imagem dele acabou se transformando, a imagem dele passou a se associar a essa figura bondosa, né, que repartia aquilo que conseguia com o povo. Tá? Ele acabou sendo assassinado em 1909, tá? A mando também das autoridades locais. E tem um detalhe interessante, que no final da vida dele, já durante os confrontos, né, ele já muito ferido, ele teria dito à população local para que essa população levasse o corpo dele até o representante do poder local. Por que isso? Porque ele valia dinheiro, né? Então havia sido prometida uma recompensa para quem entregasse o Jesus Malverde. Então o que ele faz? Já sabendo que não ia resistir, ele pede então que a população entregue o seu corpo até essa autoridade para que esta população recebesse esse dinheiro, essa recompensa. Então ele acabou entrando aí para a história, no imaginário popular, não só da época, mas até os dias de hoje, né, como uma espécie de uma figura de santo realmente, e ligado aos narcotraficantes. Um outro fato muito curioso é que existem pelo menos 3 capelas, né, destinadas a ele. Uma na cidade de Culiacán, no México, uma na cidade do Cali, né, em Cali, na Colômbia, e existe também uma capela dedicada a ele em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tá? Inclusive, nos Estados Unidos, se você for flagrado com tatuagens com a imagem dele ou com algum tipo de menção à figura dele, isso pode te trazer alguns problemas, né? Como, por exemplo, a cadeia, beleza? Então, essa é uma figura histórica interessante, né? Que reproduz aí dentro do imaginário popular a necessidade da população de crer na existência de um Salvador, né? Muito associada à exploração pela qual a população que vivia na zona rural do México vinha sofrendo. Então a figura dele, ela se transforma quase numa figura mítica, né? Numa figura religiosa, passando a ser considerado, então, até os dias de hoje, o padroeiro dos narcotraficantes. Só uma última curiosidade para a gente encerrar. Quem assistiu aquela série Breaking Bad, tem uma parte da série, eu não vou dar spoiler, mas durante uma parte mostra o culto a esta figura importante da história. E fala um pouco também dessa questão da exploração pela qual vivia a população naquela região. Tudo bem? Ó,
Por hoje é só. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela parceria. Compartilha esse vídeo, pode curtir, tá bom? Vamos juntos compartilhar o conhecimento. Um grande beijo, um grande abraço, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.